TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos, o nosso encontro, todas as terças-feiras de manhã, tem o objetivo de levar até você, nosso telespectador, as diretrizes educativas do Espiritismo, do esclarecimento codificado por Allan Kardec e pelos bons espíritos, no ano de 1857, quando se inaugurou para o mundo uma nova etapa para a humanidade. E nesse momento em que nós trabalhamos vários temas de importância para o nosso esclarecimento, nós abordaremos a temática as drogas e as suas consequências. E para estar falando sobre isso, evidentemente na visão espírita, nós convidamos ele novamente, que retorna ao programa, nos alegrando muito, o nosso companheiro Richardson Miranda. Bom dia, Richardson, seja bem-vindo. E nós vamos iniciar com uma pergunta, Richardson, que ela é aparentemente simples, mas nem tudo aquilo que aparenta ser simples é tão óbvio quanto se pensa. O que são as drogas? Obrigado, Ives. As drogas, né, elas são quaisquer substâncias naturais ou sintéticas ou semissintéticas que, ao adentrarem ao nosso organismo, elas causam alterações comportamentais. Né, elas alteram o funcionamento biológico do nosso organismo. Então, assim, a priori nós já temos que pensar que as drogas em si, elas não podem ser vistas somente pelo lado negativo. Né, porque nós estamos habitando um corpo biológico. E essa natureza tão divina, né, que nos foi proporcionada, ela também, nela existem alguns mecanismos que ajudam esse corpo biológico a se adequar, a se curar, né, em detrimento de vários problemas que podem surgir. Agora, as drogas, então, elas se tornam um problema quando nós as utilizamos de uma forma inadequada. Porque até ficou um pouco pejorativo o termo droga, porque antigamente o pessoal falava assim muito, eu fui na drogaria tal, né? E agora talvez prefira falar farmácia. Eu não sei se tem alguma relação com essa questão em que o termo, muitas vezes, ele se torna pesado, mas que nem sempre ele envolve aspectos positivos também, igual você está falando, né, Jean? Sim, é porque as drogas, elas ficaram sendo muito associadas às psicotrópicas, né, que é uma categoria de drogas que elas causam alterações, né, mais graves e podem levar à dependência. Então, ficou se tendo como algo pejorativo. Mas drogas são quaisquer substâncias. Como, por exemplo, um bicarbonato que nós tomamos com um problema digestivo é uma droga, né? Porque ele altera ali o funcionamento, né, gástrico, intestinal. Então, assim, se você falar farmácia, então fica menos pejorativo porque se designa um local onde que tem várias substâncias que podem ser utilizadas, né? E a gente começa a desconstruir esse... E é uma bênção de Deus, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a conquista da anestesia, por exemplo, que é uma droga, né? O benefício que nos trouxe para a humanidade, né? Então, Deus vai gradativamente nos dando fatores de melhoria nas condições de vida na Terra. Sim, com certeza. Desde, né, a existência do homem, né, e desse plano aqui, existem as substâncias. E o homem tem buscado a elas com o objetivo, né, de que aquilo possa lhe proporcionar alguma readequação, né, a cura para algum problema físico. Agora,
A partir daí, então, de acordo com a própria evolução do homem, da sua inteligência, ele vai cada vez mais se apropriando desses recursos naturais, chegando ao ponto até de sintetizá-los, né? Que aí nós vamos ter as drogas que surgem a partir de, vamos dizer assim, uma forma mais grosseira, mas cópias da natureza, mas produzido única e exclusivamente em laboratório. Sim. Porque aí podem ser produzidos em larga escala, né, e facilitam isso. Só que, infelizmente, da mesma forma que o homem evolui na parte da inteligência, nem sempre acompanha a parte da moral e a espiritual. E aí vem a distorção. Então, aí vem as distorções e o homem, através dessa inteligência que pode estar mais desenvolvida, ele começa a encontrar alguns princípios, algumas reações que faz com que ele as utilize de forma errônea, né? Que aí nós vamos ver que são essas as drogas que levam para a questão da distorção da realidade, da criminalidade, a fuga da realidade, que consequentemente vai gerar violência, vai gerar criminalidade e vários outros problemas que estão cometendo a sociedade hoje. Richardson, nós sabemos que cada droga produz um efeito específico no organismo, na mente, e traz uma consequência que lhe é própria, de acordo com esse impacto dela no organismo. Mas você poderia falar para a gente, em linhas gerais, quais são os efeitos das drogas em si? Então, nós temos as drogas, né, que elas são as estimulantes, são aquelas drogas que ao se ingerirem, elas causam, né, uma perturbação, principalmente comportamental e mental, que fazem para as pessoas ficarem muito agitadas, muito irritadas, muito aceleradas. Nós temos as drogas depressoras, que são aquelas que já lentificam, né, elas fazem com que a pessoa ela já fique num comportamento mais lentificado, mais calmo. E temos drogas perturbadoras, que já são aquelas que elas se concentram mais nas alterações, perturbações dos padrões mentais, da forma com que esse indivíduo percebe o ambiente, como ele interage com o ambiente. Mas já falando dessas drogas, nós vemos que, até de acordo com alguns princípios delas, eles têm fins positivos, né? Eles têm possibilidades terapêuticas que são necessárias, como, por exemplo, o indivíduo está sendo cometido com um processo depressivo, né, que o seu organismo deixa de produzir alguns neurotransmissores e fica fazendo com que ele, né, entre no limiar de um humor mais lento, mais baixo. Há a psicofarmacologia que vai utilizar substâncias psicoativas para ajudar ele, né, a voltar a equilibrar o seu humor. Uma pessoa que está muito acelerada, muito nervosa, muito agitada, ela também pode usar de elementos psicofarmacológicos que vão fazer com que reduza um pouco, lentifique, mas até o ponto de que essa pessoa consiga retomar, sem o uso de nenhum tipo de substância, a sua rotina de vida de forma equilibrada. Exatamente, porque às vezes aquele primeiro momento daquela intervenção medicamentosa vai ser aquele momento de dar força para a pessoa por si mesma, ela conseguir lidar bem com as emoções, porque um dos grandes motivos de apelo às drogas é a fuga de algumas questões, não é, Richard? Sim, principalmente as psicotrópicas, né, que são drogas utilizadas para os indivíduos, principalmente nos enfrentamentos emocionais. Né, se as pessoas estão passando por problemas, por dificuldades, tudo. São drogas que podem ser utilizadas, né, com acompanhamento médico adequado, para dar um suporte para esse indivíduo, até que ele consiga abstrair e passar por esses eventos que podem ser negativos na vida dele. Agora, o que não pode acontecer é que ele se torne dependente delas, porque aí a gente perde o real objetivo. Né, que ao invés de suporte, né, que era para sanar um problema, o uso da substância começa a se tornar um novo problema. E é uma questão que a gente tem que deixar até claro, porque há, né, esse preconceito, tem as drogas que são utilizadas na sociedade, que são chamadas de ilegais, como a cocaína, o crack. E aí as pessoas ficam pensando assim, essas drogas que são ruins. Não. Como eu disse no início, drogas são todas substâncias que nós utilizamos que causam alterações no nosso organismo. Assim, então, um ansiolítico, né, um antidepressivo utilizado de forma errônea, né, constantemente, ele também gera uma dependência e gera um problema como as outras que são ilegais.
E é nesse sentido que eu gostaria já de pegar um link para a terceira pergunta, porque, trazendo para a doutrina espírita, existe uma diferença perante as leis divinas de drogas lícitas e drogas ilícitas? Não, o conceito de lícito e ilícito, esse é um conceito vindo do próprio homem, né? Da própria questão da legislação, das leis. O homem, ele classifica drogas lícitas e ilícitas de acordo com os efeitos delas. Né? Muitas drogas lícitas, elas são classificadas assim, o que é lícita? Legalizada, que é permitido a comercialização, a fabricação. Então, essas drogas lícitas, elas são assim classificadas porque é a questão do risco e do benefício. Né? Porque se forem observadas que os riscos são maiores que os benefícios, aí se proíbe, aí se combate. E era justamente isso que eu pensava, porque às vezes eu pensava que muitas vezes a questão da diferenciação de lícitos para ilícitos era também do risco social. Sim. Que determinada... Sim. Mas o álcool, por exemplo, ele é lícito e ele tem um risco social tremendo. Maior, né? Que até uma questão que tem que ser dita, porque quando nós perguntamos às pessoas assim, quais são as drogas mais consumidas no mundo hoje? Aí as pessoas ficam pensando assim, a maconha, crack, não. As drogas mais consumidas no mundo hoje são o álcool e o cigarro. Só que por elas serem listas, né, elas serem permitidas, dá-se uma falsa sensação que não são drogas. Mas, como eu disse, droga é toda substância que causa alteração. E o álcool e o cigarro, eles trazem mais problemas, né? Nós vemos aí os leitos hospitais tomados por pessoas com problemas dos pulmões, problemas do fígado, vários outros problemas, que são em detrimento porque é comercializado, né? Que se pode consumir, comprar facilmente. Mas é droga do mesmo jeito. É droga do mesmo jeito. Então, assim, a questão é que, infelizmente, a gente ainda vem de uma legislação que ela ainda não avançou nesse âmbito, né? Do cigarro até reduziu muito a questão da publicidade. Porque antes tinha um charme por trás do ato de fumar. E o conhecimento também desses riscos menores, né? Agora, cada vez mais nós vamos vendo que o risco é maior do que o benefício. Então, chega-se um momento que a própria legislação ela define, não. Então, se o risco é maior que o benefício, então cabe-se proibir né, a fabricação, o consumo. E, então, o álcool e o cigarro, acho que o cigarro já está até sendo muito limitado, mas o álcool ainda não tanto, né? Porque aí entram outras questões, outros interesses, outras questões que são além. Com certeza, vão além. E quais são as consequências espirituais do vício, Richardson? Então, quando nós falamos do vício, nós temos duas vertentes dentro da doutrina espírita. A primeira é que tudo o que nós fazemos com esse corpo físico, ele reflete no perispírito, que nós podemos dizer assim que é o corpo do espírito, né, que está aqui dentro. Então, quando nós desencarnarmos, saímos desse invólucro carnal, nós levaremos impressos nesse perispírito tudo aquilo que nós infringimos nesse corpo físico. Então, inclui nisso o uso das substâncias, né? Porque, assim, da mesma forma que um cigarro, ele degrada os pulmões, isso também vai ficar impresso no perispírito. Né? Da mesma forma que degrada a parte biológica do cérebro, né? Dos neurônios, isso também vai ficar impresso no espírito. Então, a primeira consequência é que esse espírito, ao desencarnar, ele vai levar essas impressões, né? No seu perispírito, e isso vai fazer com que ele incorra, né, em vários sofrimentos, em várias dificuldades. Nós temos aí relatos na própria literatura espírita de vários espíritos que, após desencarnar, têm que passar por tratamentos longínquos para a recuperação de partes perispirituais que foram lesadas em detrimento de uso de substâncias. E muitas vezes continuam no vício na vida... Exatamente. Que aí nós vamos ter que, a mesma forma que o indivíduo fica dependente aqui, né, que muitas vezes o uso das substâncias vai além do querer dele, porque já envolve uma questão biológica, ele não consegue controlar, ele desencarnando, isso permanece com ele. Só que nós vamos ter um grande problema, é que no mundo espiritual não se vende cigarro, não se tem drogas.
Aí, por quê? Porque isso é uma questão que é biológica, Sim. é material. Sim. E aí nós vamos ter as situações de indivíduos que ficam presos, né, nas esferas inferiores e até obsediando outros encarnados, como nós que aqui ainda estamos, para continuarem saciando o desejo, né, a necessidade do uso, que nós chamamos aí do vampirismo espiritual. É um problema que uma muito pessoa que está complexo. bebendo, uma pessoa que está fumando, uma pessoa que está usando uma droga, aí nós temos, né, a espiritualidade deixa muito claro para nós que ela não está bebendo, ela não está fumando, ela não está usando qualquer tipo de substância sozinha, que ela está tendo alguns parceiros espirituais que estão ali nessa dependência. E é um grande sofrimento, né? Eles vão ficar presos a isso. Isso é uma das consequências. Outra é que também, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo biológico, que nos deixa suscetíveis, nos deixa fragilizados, isso também nos coloca sobre a influência, né, infelizmente, de espíritos menos esclarecidos. E aí nós podemos entrar em processos obsessivos. Né? O que são os processos obsessivos? São as influenciações, né, de seres desencarnados que querem atuar sobre nós. E esses obsessores podem ser desafetos nossos do passado, deste momento agora, ou por outras questões aí, às vezes até para nos usar, né? E aproveitam brechas como essa, né? A porta aberta, como pelo uso de alguma substância, que quando nós não vigiamos, aquilo pode fugir um pouco do nosso controle, e a obsessão estabelece justamente quando a gente não nos controla. Exatamente. Quando a gente não deixa de nos controlar, alguém vai controlar. Exatamente. E aí, às vezes, a droga é simplesmente um agente facilitador dessa questão da obsessão espiritual. Nós ficamos à mercê, né, e ficamos como se fossem marionetes, né, o bonequinho que tem né, ficam manipulando ele lá, fazendo o que quer com ele, da mesma forma, porque existem relatos, as pessoas mesmo falam assim, nossa, o fulano, ele é uma pessoa de tão bom caráter, uma pessoa tão boa, mas se ele beber um copo de cerveja, ele se transforma. Será que essa transformação dele é única e exclusivamente pelo efeito dessa substância no organismo dele? Ou será que quando essa substância ela atua no organismo dele, deixa ele mais fragilizado, e a partir dali as influências espirituais, quem toma conta, quem age ali, né, essa espiritualidade menos que Tem até um espírito que diz o seguinte, que a primeira cerveja é você que toma. A segunda, você já tem a participação de alguém. A terceira, você já é tomado, ou seja, você já virou canudo do espírito para tomar aquilo ali. Tem até algumas referências, né, espíritas que trazem algumas explicações, porque nós sabemos a questão, né, da tolerância e da síndrome de abstinência e da dependência. Né? O que são isso? A tolerância é quando, né, nós vamos aumentando o consumo, porque aquele efeito anterior já não consegue mais provocar as alterações do nosso organismo que anteriormente provocava. Há uma adaptação. Um exemplo disso antes eu tomava um copo de cerveja e eu ficava, né, relaxado. Aí depois já não dava o mesmo efeito, então eu tenho que tomar 2. Aí, ou seja, a gente chama isso de tolerância, né? Porque o seu organismo vai se adaptando e você vai aumentando o consumo. Chegando ao momento até que aquela substância já quase não faz um efeito, você já começa a associar ela. Antes eu bebia uma cerveja, agora eu tomo 10, não tem efeito, mas aí eu tenho que fazer o uso de uma cachaça, de uma vodka, de outras substâncias para ver se eu atingo o mesmo efeito. Isso nós chamamos de tolerância, né, que tem uma explicação pelo lado biológico. Só que pelo lado espiritual é o que você está falando também, né, que aí a literatura espírita traz para a gente alguns relatos, que na verdade é isso que exatamente que você falou. Antes um copo de cerveja te dava efeito. Né? Mas aí depois você vai tendo parceiros, né, também. Porque nós vemos assim, que quando a pessoa ingere a bebida ou qualquer outra substância, aquilo atua no corpo físico, biológico, e nós vamos vendo que aquilo começa a emanar para a sua aura espiritual. O que é a aura? É a emanação energética daquele indivíduo. E aí nós vemos que tem essas vinculações espirituais que se aproximam e que aí começam a absorver, né, a se vincular ali. Tanto de encarnado como desencarnado. É incrível isso, porque assim, quando a pessoa está submersa no vício,
os próprios encarnados são aquelas pessoas de mesmo interesse no ato de consumir, Exato. seja cerveja. Vamos formando falanges. Sim. Né? Semelhante atrai semelhante. Então, se infelizmente você vai declinando para o vício, né, tem aquelas consequências, você vai se aproximando, você vai se agrupando, tanto com os encarnados, como você falou, né, que tem a mesma afinidade. E aí você vai pensar também que ocorre também do lado espiritual. Até tem muita gente que fala assim, beber sozinho é ruim demais. Não consegue tomar uma cerveja sozinho, precisa de alguém para o acompanhar. Acompanhado vai estar, né? Sem dúvida. Agora você pode buscar o encarnado. E aí, como eu estava falando, isso nós chamamos de tolerância. Aí nós temos também a síndrome de abstinência, que é uma coisa que tem que deixar até claro. Porque as pessoas pensam assim, os dependentes, né, de algumas substâncias, como às vezes nós vemos, infelizmente, esses nossos irmãos que ficam pelas ruas, que estão dependentes do crack, da cocaína, eles vivem em função disso. Mas o que acontece? Se você abordar algum desses indivíduos, você vai ter claramente que eles chegam a um nível que eles já não utilizam mais a substância pelos efeitos. Porque chega um nível de tolerância tão grande que quase não alteram mais. Né? O relato, por exemplo, de um indivíduo que usa uma pedra de crack. Ele vai falar para você assim, no início eu tinha 5 minutos de prazer. Aí, com o tempo, ele vai tendo essa tolerância, como nós falamos, né? O organismo vai se adaptando. E hoje, quando ele usa, praticamente 1 minuto, aí 40 segundos. Química. É a questão do próprio organismo, já não reage mais àquilo. Mas por que ele continua usando? Porque o organismo dele ficou tão dependente da presença daquela substância que, se ele não utilizar, ele entra na síndrome de abstinência. Que são sintomas físicos, né? Ele sente dor por todo o corpo, náuseas, vômitos, dores de cabeça. Taquicardia, vários problemas que ele, então, ele mesmo vai falar assim, não, começa a passar tanto mal que ele vai ter que usar para não deixar. Né? Mas aí nós pensamos também, ele chega no nível, aí que a gente chama de dependência também, quando o indivíduo não consegue mais deixar de fazer o uso. Aí ele vai estar tendo essa síndrome de abstinência, continua fazendo uso, porque mais para evitar a síndrome do que pelo efeito, pela parte biológica, mas e pela parte espiritual também. Pois é. Porque ele pode estar chegando no estado que nem já é mais obsessão, pode já ser possessão espiritual. Que essas entidades menos esclarecidas, elas já começam a ter tanto domínio sobre ele que há essa influência espiritual tamanha que também faz com que ele tenha todos esses sintomas, todos esses prejuízos. Pois e a gente falou de algumas questões dos malefícios e também da problemática espiritual. Agora, a pergunta seria o seguinte, Richards, como uma vez mergulhado no vício, seja ele álcool, drogas ilícitas, né? Ou cigarro, como fazer para superá-los? E qual o papel da família nessa situação? A primeira questão da superação da dependência química, nós falamos que tem 4 pilares, né? O primeiro é trabalhar o senso crítico do indivíduo. Se o indivíduo não percebe aquilo como um problema para ele, muito dificilmente ele vai conseguir se empenhar em qualquer tipo de tratamento. O segundo é medicação. Né? Porque aí nós estamos trabalhando com um problema que é também biológico, ou seja, então nós infelizmente vamos ter que substituir uma química por outra, mas aí com acompanhamento médico, com medicações que os riscos são muito menores que os malefícios. Nós vamos ter que ter uma reabilitação social, que é o terceiro pilar, porque diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Ele não vai poder frequentar mais os mesmos lugares, né? Ele não vai poder estar ali. A reabilitação psíquica, né? Que antes estou feliz, uso droga, estou triste, uso droga. Ele vai ter que mudar isso, e é espiritual, que é ter um alicerce, né? A prática do evangélico, é se fortalecer, é se doutrinar, é a reforma íntima, porque aí ele já tem uma responsabilidade maior, que não é mais só o tratamento dele. Também ele vai ter que começar o quê? Responsabilidade por aquelas companhias espirituais. Ele vai ser um agente de resgate. Né? Assim
Assim como ele vinculou pelas questões dos desvios negativos, ele agora vai ter que ser um instrumento para levar também o evangelho e a doutrinação para esses seres que estavam aí também no vício, né? E também poder libertá-los. Então, são esses pilares da questão aí do tratamento. E, inclusive, talvez um alerta que a gente possa deixar para o telespectador, né, Charles, é a questão do uso, assim, recreativo de algumas substâncias, que muitas vezes muitos jovens apelam para estarem se sentindo melhor no meio social, para poderem estarem sendo melhor aceitos. E muitas vezes eles nem gostam daquela substância. E aí eles vêm a consumir e daquilo pode gerar um perigo muito grande, porque às vezes até ativa algo que o espírito já traz. E aquele simples ato de experimentar já é um agente desencadeador de toda uma bagagem que muitas vezes o espírito ainda não superou, mas está em processo de superação, e vem toda uma problemática à tona de novo. Exatamente. Então, eu acho que o uso de qualquer substância, de qualquer droga, ele tem que ser terapêutico, e você ter uma relação somente para o objetivo de um tratamento de um desequilíbrio orgânico, tudo. Recreação com drogas, com substâncias que você pode perder o controle, que você não domina aquilo. Isso, para mim, eu acho que é um perigo. Deve ser desconsiderado. Nós gostaríamos de agradecer a paciência dos nossos telespectadores, a audiência, agradecendo também ao nosso amigo Richards pelos esclarecimentos. Gostaríamos de desejar a todos uma bela semana, muita paz e até a próxima.